Olá, especialista em comunicação com mais de 20 anos de experiência no mercado, Kátia Campelo vem ao Conexão Concurso dar dicas especiais para os concurseiros, para vocês aprimorarem habilidades como a oratória e também desenvolverem a capacidade de uma comunicação direta e objetiva, com clareza. É isso aí, não é, Kátia? Obrigado pela tua presença aqui nos nossos estúdios. Tudo bem? Obrigada a você, tudo ótimo, Paulo. Olha só, Kátia, você é formada pelo IBMR, né, em 2001, se eu não me engano, não é isso? Outro dia. Outro dia, faz um tempinho, mas é outro dia. Que é o Instituto Brasileiro de Medicina de Reabilitação, que é uma instituição de referência nessa área, né, formada em fonoaudiologia. Me diga logo para a gente iniciar os nossos trabalhos. Quais são as principais disfunções no campo da fala? Existem diversas, eu vou focar no que a gente veio falar aqui hoje, que é o concurso. Então, quando a pessoa ela precisa se expor, muitas vezes a respiração descompassada, um ritmo mal elaborado, que não agrega segurança àquela fala, vai prejudicar diretamente na interpretação daquele conteúdo. Então, o indivíduo ele tem um pensamento lógico, ele tem às vezes uma organização da ideia, uma forma inclusive didática, mas quando vai falar está nervoso, tem medo da figura de autoridade ali, dos desembargadores, daquelas pessoas que vão avaliar, e essas características que atrapalham a comunicação podem atuar e muitas vezes o indivíduo pode ser reprovado por uma disfunção na fala. A gente está falando aí, sobretudo, dos concursos que compreendem, nas suas fases, a prova oral, né? Isso, que é muito comum em concurso da área de educação, pedagogia, professores, na área de direito também, né? Sim. E você estava me falando, antes da gente começar a nossa gravação, que tem uma grande experiência exatamente na área de direito, Exato, né? exato. Quais as demandas que mais chegavam para você? Quais problemas eram mais comuns? As pessoas te procuravam por quê e para quê? Porque ficavam em pânico. Muitos já tinham, inclusive, ido à prova oral, já tinham participado de prova oral em concurso anterior, quando foram aprovados na prova escrita, mas chegavam à prova oral, não se lembravam do conteúdo que tinham estudado, ficavam muito nervosos e tinham uma nota que não bastava para aprovação. E resolviam fazer um treinamento de oratória porque sabiam que não adiantava voltar a estudar o conteúdo, não que o conteúdo não fosse importante, mas naquele momento o teste de conteúdo já havia sido feito na prova escrita. Então eles eram reprovados por conta da oratória. O teu trabalho, então, resvala muitas das vezes no campo psicológico. Também. Eu entro não é só a questão mecânica, digamos assim. Não. De uma impostação de voz, passa muito pelo controle emocional, não é, Kátia? Passa bastante, porque eu digo sempre, Paulo, que aquilo que eu penso e o que eu sinto aparece na minha voz e na minha fala. Então, se hoje aqui com você eu estivesse muito nervosa, preocupada com a sua avaliação... Não tá, tô vendo que não tá. Talvez a minha voz tremesse, talvez eu gaguejasse, mesmo que eu não tivesse uma gagueira fisiológica, isso pudesse acontecer, isso poderia acontecer. A gagueira é um ponto crucial, né? E eu já ouvi as duas versões, de que ela tem tanto uma causa puramente psicológica, como algumas das vezes por trás tem alguma questão física mesmo, motora, digamos assim. Qual é a tua É um fenômeno bastante discutido, porque existem correntes que acreditam nisso, que existe que há uma disfunção cerebral e tem pessoas que acham que não, que a gagueira ela é especificamente emocional. E por que essas pessoas acham isso? Se você pega uma pessoa que tem uma gagueira rotulada, fulano é gago, e você coloca esse indivíduo para falar com uma criança, com um bebê, ele não vai gaguejar. Se ele falar com um animal, com uma planta, sozinho na casa dele, ele não vai gaguejar. Então, existe esse pensamento por conta disso que acontece. O problema aparece quando a interface com o outro. Diante de uma figura de autoridade, de alguém que possa avaliá-lo, diante do outro. Porque esse medo da avaliação não tem regra. Eu posso ter medo da avaliação da minha mãe e do meu pai, que são pessoas que eu convivo no dia a dia, mas não vou dizer para o meu emocional, olha, eles te amam de uma forma incondicional, não precisa ter esse medo. Não é lógico dessa forma. Então, isso pode acontecer. E é por isso que essa corrente diz que a gagueira, ela é especificamente emocional. É um fenômeno muito discutido, ainda não tem uma decisão de dizer que é só emocional ou que é só neurológica, mas que é interessante observar que existem técnicas que eu não digo, Kátia, não digo que existe cura para gagueira, existe controle. Cura, eu digo que é aquilo que você não tem nunca mais. Se você tem uma verruga na sua mão, você queima e nunca mais eliminou, acabou o problema. Cura. Gagueira, não. Gagueira tem controle, porque uma vez que você fique nervoso, você vai gaguejar. Você já atendeu casos de gagueira? Muitos casos. Que resultados você consegue obter? Maravilhosos. Eu tenho relatos muito interessantes. Tem um que talvez tenha sido
nesse tempo todo aí de profissão que mais me marcou, que é de uma mulher que veio de Manaus. Ela veio especificamente para fazer o curso e ela, quando chegou até mim, ela não conseguia falar, tanto que num primeiro momento, na ligação, eu pensei que fosse trote. Eu não conseguia. Tão acentuada que era... Muito gagueira, muita repetição. E eu desliguei o telefone. Ela ligou diretamente pro meu celular. Depois, novamente, ela ligou, eu pensei, pode ser uma pessoa com gagueira. E ela não conseguiu falar. Então, ela desceu e pediu pro porteiro do lugar que ela estava hospedada conversar comigo. Ela anotou. Ela não conseguiu falar. Ela não conseguiu falar nenhuma palavra. É que ela tinha palavra. Dificuldade, ela não conseguiu. Ela não conseguiu, não saía. Ela ficou totalmente bloqueada. E ela vendeu o carro dela para vir ao Rio de Janeiro, porque ela tinha ouvido falar em algum profissional, nem sei te dizer qual é, que prometia uma cura. E quando ela chegou para mim, ela também já veio com uma série de objeções, imaginando que eu falaria para ela a mesma coisa. Porque depois ela pesquisou e viu que realmente não tinha. E eu falei, olha, eu não posso te enganar, eu não vou te prometer um milagre, mas eu te digo que tem controle, que a gente consegue administrar e melhorar muito essa questão da sua fala. E por incrível que pareça, Paulo, a queixa dela era, Kátia, às vezes eu vou falar com o trocador do ônibus e eu não consigo perguntar se o ponto correto é esse. Então, o que pra gente pode parecer muito simples, para aquela pessoa era uma dor absurda. E que vender o carro, porque pra mim, nossa, vender o carro, que absurdo. Não era um absurdo. Ia resolver uma dor muito forte para ela. Era muito grave, muito sério para ela, né? Muito grave, muito sério. Quem está de fora nunca tem noção do que se passa realmente dentro do outro, né? Exatamente, a gente não tem noção. Agora, Kátia, você tem uma tradição de atendimento a muitas empresas, né? A empresários, até políticos nessa questão de oratória. Fundamental para esse perfil também, né, de pessoas. Mas para o concurseiro, digamos que eu seja um concurseiro, chego até você, tenho algum problema de fala, ou já tive uma experiência negativa numa prova oral, vou procurar os seus trabalhos, por onde a gente começa? Por onde você começa? Paulo, por mais que sejam públicos aparentemente diferentes, quando você fala dar aula para um político que já fala em público, ou dar aula para um empresário, presidente de uma empresa, o gerente, seja quem for, estamos falando de um ser humano e que as questões são muito parecidas. Quando você entende que isso não é simplesmente o cargo que ele ocupa ou na hierarquia, ele tem facilidade talvez para falar com pessoas que estejam na hierarquia abaixo dele, mas que isso não necessariamente traz um bom poder de comunicação ou traz uma comunicação ali que seja maravilhosa. Quando a gente observa isso, eu entendo que é um ser humano que me procurou, claro, eu vou fazer exercícios direcionados para uma prova oral, mas é a mesma forma, é a mesma metodologia. Eu vou falar sobre desinhibição. Pouco interessa, né? Tanto faz. Nesse momento, qual é a atividade em questão. Exatamente. Às vezes eu faço um trabalho social, que eu vou a comunidades carentes ensinar o meu trabalho. E é igual. Eu falo, é só uma questão de X tem mais dinheiro que Y. Só isso. Mas não muda nada. Estamos falando de seres humanos que têm medo de figuras de autoridade, que quando estão diante de uma avaliação ficam com vergonha, se sentem enfraquecidos, diminuídos, talvez um sentimento de superioridade, dependendo da pessoa. Me sinto melhor que fulano, e a minha comunicação também não é eficiente quando eu me sinto melhor. É igual. Tem a máxima, a comunicação não é aquilo que a gente diz, é sobretudo o que o outro entende, né? O outro né? entende. Isso é fundamental. Sim. E isso me parece, Kátia, fundamental também, não só na questão do fazer o concurso e passar na prova oral, se sair bem lá na frente, né? na frente da banca, mas também até na questão de prosseguimento da carreira, né? Seja ela pública ou na empresa privada, né? Se comunicar bem, falar bem, né? Ter uma comunicação clara, direta, objetiva, respeitosa, é fundamental até para galgar degraus na carreira, né? Promoções e etc. Não é com isso? certeza. Ter o seu trabalho reconhecido. Você trabalha, você desenvolve esse aspecto também com eles. Eu vou responder a sua pergunta, mas antes disso eu vou te contar uma particularidade. Eu tenho uma filha de 3 anos que ela está saindo da creche e indo para uma escola. E um ponto que foi muito importante para a escolha da escola foi que nessa escola que eu a coloquei tem um auditório. E quando a pessoa estava me apresentando, eu vi um auditório, eu falei, qual o objetivo desse auditório? E ela falou, Kátia, a gente tem aqui como meta treinar oratória nos adolescentes. E ela não sabia com que eu trabalhava. Então ali ela me ganhou. Porque eu acredito, Paulo, que é um
um item que precisa ser trabalhado. Todos nós precisamos de uma boa comunicação para falar com o filho, para falar com o marido, para falar no trabalho, para se destacar, para falar sobre aquilo que você faz muito bem. Porque você, como jornalista, se você não sabe vender o seu trabalho, talvez venha um jornalista que às vezes sabe menos que você, que tem um currículo que não é tão bom quanto o seu, mas ele sabe se expressar. E o outro não vai adivinhar que você é muito bom. Você precisa mostrar isso, você precisa, que é diferente de ser um marqueteiro, de se vender o tempo todo, não, é ter uma habilidade de comunicação que atinge o seu objetivo. É legal isso, porque o adolescente, em média, já é um bicho calado, né? E eu acho que essas gerações mais atuais, mais calados ainda, porque eles estão ali, no telefone, né, infiltrados, mergulhados no ambiente, né, de WhatsApp, de redes sociais, de Facebook, são mais calados ainda, mais retraídos ainda. Então, esse exercício deve ser interessante ver uma aula dessa, se eles conseguem, né, falar assim. Muito. Eu assisti recentemente uma tese de doutorado de um aluno que eu treinei a comunicação dele para fazer a apresentação dessa tese. E era sobre fobia social, como que essas redes, como que os telefones, como que a tecnologia alimenta essa questão. E é verdade, porque você não precisa mais se expor. Você está no WhatsApp, você está no Tinder da vida e vários outros, você tem ali acesso a relacionamentos, você tem acesso ao trabalho e não tem mais que necessariamente se expor da maneira como era antes dessa tecnologia. E também um tiro no pé, porque quando você vai à frente, seja numa entrevista de trabalho, ou seja num relacionamento vivencial ali, presencial, a falta de experiência te dá mais insegurança. Te dá muita insegurança, então eu vejo como... Esse contato, né, frontal, cara a cara. Exatamente. Né? Por isso Vem cá, mas não foge da minha pergunta, não. Não. A oratória para a questão de progresso de carreira. Sim. Então, é exatamente isso. No dia a dia, você saber se vender, você saber falar sobre o seu trabalho. Se vender no melhor sentido da coisa, claro. No melhor sentido. Às vezes, falar com a sua funcionária ou falar com o seu chefe. Se você não tem uma boa comunicação, você não vai conseguir que a sua funcionária faça no tempo que você precisa. Se você não tem uma boa comunicação, você não vai conseguir que o seu chefe veja que você é a pessoa mais adequada para aquela promoção. Então, isso tudo passa por uma questão técnica, de não é, Kátia, às vezes eu escuto isso, Kátia, mas eu estudo muito, eu me planejo, eu treino, ótimo, mas na hora que você vai se expor, você tem consciência de que você fala com agressividade ou com passividade, que isso talvez ou com uma dose de arrogância, de petulância. Exatamente, e que isso não passa uma boa imagem. Agora, o que eu achei muito interessante é que no teu conceito de oratória, não é só a questão do falar. Você, pelo que eu percebi, você abrange também saber ouvir, saber negociar, flexibilizar opiniões, vender, comprar ideias, dar limites. Isso tudo está no pacote, né? Porque a gente pensa em oratória, é você ir lá na frente e falar, mas escutar tem tudo a ver com isso, né? Saber escutar. E o que tem de gente que não sabe ouvir, né? Eu digo que todo bom comunicador é, antes de mais nada, um excelente ouvinte. Porque eu só consigo melhorar e ter flexibilidade nessa forma, nessa dança que é a comunicação, se eu estou atenta aos pontos que o outro me traz, às características que ele tem de personalidade, porque também tem isso, Paulo, eu tenho um tipo de comunicação com uma pessoa agressiva que precisa ser diferente se eu falar com uma pessoa mais passiva, então para isso eu preciso ter atenção, saber ouvir o outro, para entender isso e participar bem dessa dança. Kátia, além da gagueira que a gente já falou aqui, eu cito sempre o caso emblemático para mim, que era do Nelson Gonçalves, né? Um dos maiores cantores, aquele vozeirão, uma emissão perfeita e que era absolutamente gago falando, né? Mas tem outros problemas também, como língua presa, às vezes a pessoa é fanha, né? Esse tipo de coisa o seu trabalho também abrange. Também. É claro que uma pessoa que tem, por exemplo, uma fenda de palato, que é o fanho, como a gente fala de uma forma popular. Ele não vai ter uma voz como a nossa, por exemplo, que nós não temos essa questão. Mas a gente consegue limpar, consegue melhorar muito, consegue fazer com que essa voz não fique tão nasalizada. E da mesma maneira... Aí você trabalha o quê? Impostação? É um trabalho de dicção com impostação. É muito muscular, no caso, muito né? Muscular. É bem técnico. É uma questão muito técnica que você talvez não entre tanto na parte emocional, embora
Se a pessoa tem essa questão, possivelmente ela não tem uma autoestima tão bem trabalhada. Não está confortável com a questão. Não está. Então é importante dar um reforço, mostrar para ela que o conteúdo técnico dela já foi trabalhado, que ela já estudou, que ali é a hora dela dizer que veio. Eu brinco assim, porque você já estudou muito, você sabe sobre aquele assunto. Então é sua responsabilidade mostrar para aquele examinador que você domina esse conteúdo. Outra coisa que me chamou muita atenção, além da questão do saber falar, saber ouvir, saber negociar, saber flexibilizar, eu achei muito interessante isso. Curiosidade que eu acho que todo mundo vai ter. O seu trabalho também abrange a questão de como lidar, falar com pessoas difíceis. Sim. Todo mundo tem uma pessoa difícil na vida. Todo mundo. Ou dentro de casa, na família, ou dentro do trabalho. Todo mundo tem aquela pessoa com quem a comunicação geralmente não é nada claro, objetiva e nem positiva. Desesperador. Como é que você trabalha isso? É muito interessante. Eu vou a alguns eventos sociais e eu tenho uma natureza observadora, até pelo meu trabalho. Então, uma vez eu estava num evento, um jantar com meu marido. E eu mostrei para ele uma situação próxima a gente. Numa mesa vizinha? Numa mesa. Não, na mesma mesa. E eu disse para ele, olha que interessante essa conversa. As duas pessoas estão ali com um grande problema, que os dois querem ter razão e que não tem nenhum problema nisso. Mas a questão existe quando muitas vezes a gente perde a harmonia da comunicação e perde de vista o nosso objetivo por conta desse problema, que é o que eu quero ter razão e você também. E isso traz, às vezes, uma comunicação muito difícil. E o diálogo era o seguinte, eles falavam o mesmo tema e diziam a mesma coisa, mas eles não percebiam que um dia, não, mas não é nada disso que você está dizendo, é isso, não. Isso é muito comum, né? As pessoas, entre aspas, estão brigando e não estão, na verdade, estão concordando com tudo, mas o diálogo é de combate. Uma relação de poder. E quando você entende isso e que você abre a mão de ganhar, a estratégia você não precisa ganhar. Para ganhar, dá um passo atrás. E deixa, se para aquela pessoa é importante ganhar e você ali não tem tempo ou não é a sua função ensinar a essa pessoa como negociar ou como ter uma comunicação eficiente, recua e dá esse espaço para que essa pessoa se sinta confortável e depois ela vai te ouvir. Mas primeiro ela precisa sentir-se confortável, é o que a gente vê nos debates políticos. Você é isso. Não, você é isso. Recua para que com habilidade você traga essa pessoa para pensar junto com você. E não para ser uma pessoa, um oponente. Você é professora. Sim. Você dá aula em algumas instituições. Quais, por exemplo? Eu não dou aula em instituição fixa. Por exemplo, eu sou convidada para dar aula. Já fui ao IBMEC. PUC também, não? Já dei na PUC. Já dei na PUC. Uma sala de aula, a gente está falando aí em média de quê? 40 pessoas? 40, 50 pessoas. Isso. Na verdade, 50 pessoas geralmente completamente diferentes. Totalmente diferente. Cada aluno é um aluno. Sim. Né? Como é que é essa comunicação para uma pessoa com o seu grau de formação, com o seu conhecimento nessa área, como é que estar lá na frente lidando com essas 50 cabeças diferentes? Que eu acho que o maior pecado que um professor pode cometer é justamente homogeneizar essa entrega de conhecimento. Não ter essa percepção de que cada aluno é um. Sim. Como é que você não enlouquece? Não. É uma pergunta, Paulo, que muitas pessoas fazem, porque uma parte do meu curso é você aprender a ler o perfil do outro. Entender como o outro é. Será que o outro é muito certinho, é muito formal? Sim, então, mas fazer isso com 50? Exatamente isso. Então é uma pergunta que todo mundo me faz. Eu digo, não, mas primeiro você vai numa negociação, você precisa entender se o outro é muito formal. Se ele for muito formal, você não pode ser muito expansivo. Então é aprender a dança. Com 50 pessoas, você não tem como fazer isso. Porque são 50 pessoas e às vezes você chegou ali e talvez aquela aula, como foi o meu caso, só tenha 1 hora ou 2 horas de duração. Você não vai ficar 6 meses com aquele indivíduo ou com aqueles indivíduos ou 1 ano inteiro. Então eu digo o seguinte, tem uma comunicação que sirva para todo mundo, que é a comunicação da TV, por exemplo. É a comunicação que eu estabeleço aqui com você agora. Porque embora eu esteja falando com o Paulo, eu tenho uma centena ou milhares de pessoas tem muita que gente estão atrás da me gente assistindo. E eu não posso ter uma comunicação que sirva apenas para uma pessoa agressiva ou que sirva apenas para uma pessoa passiva. Eu preciso dessa comunicação que atinja todo mundo.
embora numa sala, se eu tenho ali 6 meses, eu vou em algum momento numa pergunta, ou quando eu puder me aproximar daquele indivíduo, estabelecer uma comunicação ali com uma pessoa. Mas com 50 é uma comunicação que a gente chama padrão para todo mundo. E no teu atendimento que você faz individualizado é extremamente o oposto, né? Exatamente o oposto. Exatamente. Um curso em empresa é esse tipo de comunicação. Eu cheguei, não sei quem são as pessoas, não sei como são, não sei qual é o nível de comunicação que aquelas pessoas têm. Então eu estabeleço uma comunicação para todo mundo. No individual já é diferente. Eu vou ler a pessoa e depois disso a comunicação precisa chegar. Não é a Kátia. A Kátia é assim, não importa como a Kátia é. Ali não é a Kátia, é uma profissional que precisa falar com o Paulo, com o Chico, com... É Kátia, lá atrás, o que te atraiu, o que te despertou a vontade de fazer, de seguir essa formação e fazer esse trabalho que você faz hoje? Nossa, que pergunta deliciosa de responder. Quando eu fiz, Paulo, eu disse que, quando eu fiz o curso como aluna, eu disse que se existia uma grande liberdade na vida, era conseguir olhar nos olhos de qualquer pessoa e ser você mesmo. E poder repetir esse trabalho, poder potencializar isso e permitir que outras pessoas tenham essa liberdade, não tem preço. E que bom, fico muito feliz de ter escolhido isso como profissão, porque eu acordo para trabalhar todos os dias muito feliz. Eu digo que não é uma escolha difícil. Eu vou ao trabalho. Não, eu vou ao trabalho. Não, eu vou ao trabalho e vou poder facilitar que essas pessoas entendam que podem ser elas mesmas com respeito, com naturalidade, diante de qualquer pessoa, mesmo que a hierarquia diga que um é muito mais poderoso que o outro, não tem nenhum problema, estamos falando de seres humanos. Então, quando eu entendi isso, eu disse, eu quero fazer isso pro resto da minha vida. Utilizando uma palavra que está na moda, é um certo empoderamento, né? O seu trabalho dá isso para as pessoas, né? Poder de se comunicarem, né? De exporem suas ideias com clareza, sem receios, né? Com coragem, de uma forma natural, olho no olho, como a gente está aqui, um à frente do outro, né? Sem tergiversar, sem olhar para baixo, né? Exatamente. É um empoderamento, né? Total. E também saber o contrário, que às vezes as pessoas falam, Kátia, eu não tenho nenhum problema de falar com o meu funcionário, eu não tenho nenhum problema de falar com pessoas que estão abaixo de mim. E quando eu escuto isso, eu falo, não, peraí. É exatamente esse pensamento que faz com que você tenha medo de falar com pessoas que você julga que estão acima de você. Então, a comunicação é tanto para falar com a pessoa que trabalha na sua casa, que varre a sua rua, que te serve o café. É um ser humano, que é igual a você, só que ali na hierarquia talvez ocupe um cargo diferente, mas a habilidade tem que ser a mesma, porque pode ser que a sua dificuldade de falar com o seu filho, que você se julga maior do que ele, lá na frente te dê muito mais problemas do que o medo que você tem de falar com o seu chefe. Então, a habilidade da comunicação é isso. É você entender que o segredo é comunicar bem em todas as situações. Muita gente, Kátia, estuda num esquema de grupo. Para concurso, para Enem, para qualquer prova que vá enfrentar, é muito comum isso, né? Ainda mais nesses tempos de crise, às vezes o estudo em grupo é uma forma de economizar com material e tal, compartilhamento de todo esse processo de preparação. E estudar em grupo também às vezes é muito complicado, não é? Porque são pessoas também diferentes, com ritmos diferentes, um é mais sisudo, mais aplicado, o outro é mais brincalhão, interrompe mais, o outro fala demais, tem aquele que não fala nada. Como é que é esse processo de se adequar a esse time que às vezes é tão diferente? Eu imagino que seja muito parecido com quando eu faço um trabalho de prova oral, por exemplo, em grupo. Estabelecer Até as regras. Quantas pessoas você faz esse trabalho? Depende do objetivo, depende de quanto tempo falta para a prova, mas em média 10 pessoas, uma média. Até por conta do tempo que essas pessoas dispõem, eles não têm muito tempo, eles precisam estudar, ficam em casa. Para isso a gente vai ter agora um treinamento online, mas que eu falo melhor depois. Então, estabelecer regras, olha, cada um aqui tem 5 minutos para responder. É como na prova oral eles têm um tempo. Então eu dou esse mesmo tempo, faço a pergunta e cada um tem o seu tempo. O que não vai usar o tempo, a pessoa que quase não fala, ele vai saber e vai ser instruído, olha, você está perdendo tempo de mostrar o seu conhecimento. É isso mesmo que você quer? Fica parecendo que acabou, né? Que você não tem mais nada para dizer? Mas isso também é feio. Não vale enrolar. Em debate político isso é feio, né? Feio, Aconteceu recentemente. O cara tem 1 minuto para falar, o cara fala 20 segundos e para. Aí fica aquele... Né? E o reloginho rodando e aquele silêncio, né? Para quem está assistindo, né? Para o receptor é uma mensagem muito ruim. É muito ruim. Muito ruim. Kátia, foi um prazer conhecê-la. Obrigado pela entrevista.
quero que você deixe uma mensagem final para o público que nos acompanhou até aqui. Também que você deixe seus contatos, quem se interessou pelo teu trabalho, quem gostaria de entrar em contato contigo, como é que pode fazer. Aproveita para falar desse treinamento online que você acabou de citar agora. Enfim, nossas câmeras são abertas para você. Obrigada, Paulo. Dar uma palavra final. Então, eu quero primeiro agradecer a atenção de vocês e dizer que se você chegou até uma prova oral, se você está diante de um examinador ou de qualquer outra pessoa ali que tenha o poder de te avaliar, não permita que a autoridade daquele indivíduo, ou que o medo que você tem da avaliação do outro, faça com que o seu cérebro bloqueie e que você esqueça todo o conteúdo estudado. Ali é o seu momento. Ali é a hora que você pode aproveitar para mostrar tudo o que você sabe. E se você pretende desenvolver essa técnica, conhecer mais desse trabalho, eu estou à disposição. O nosso site é www.katiacampelo.com.br, Kátia com K e Campelo com L só. E o nosso telefone 2252-6037. Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, 21. Eu sei que existe uma questão de tempo e para isso a gente vai lançar no mês que vem um treinamento online. E se você tiver interesse também será um prazer te ver por lá. Um grande abraço. Quantos módulos vai ter esse treinamento? Rapidinho. 6 módulos. E quais são os tópicos principais? Desinibição, dicção, respiração, voz, postura e ritmo da fala. Uau! Então tem bastante coisa. Tem bastante conteúdo. Olha, Kátia Campelo, muito obrigado. Muito obrigada a você. Foi um prazer recebê-la aqui. Sucesso no seu trabalho. Obrigada, que você continue aí a empoderar muitos empresários, políticos, claro, concurseiros também. É o meu objetivo. Obrigada. Obrigada a vocês. Obrigado. Olha, obrigado a você que nos acompanhou até aqui, que faz parte já da nossa comunidade aqui no Conexão Concurso, e tomara que você tenha gostado desse papo com a Kátia, acho que foi muito proveitoso, e você já sabe, ela deixou os contatos, se você tiver interesse, precisar de uma ajuda profissional, tá aí uma ótima dica para que você siga com sucesso em busca da sua vaga na carreira pública. Um forte abraço, a gente volta na semana que vem com mais um programa inédito. Até lá!